Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor à tua bondade e à tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo como Ele quer. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não podem andar. Nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confiem no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, ó sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem a Deus, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas. Abençoará os sacerdotes. Abençoará os que temem ao Senhor. Do menor ao maior, que o Senhor os multiplique. Vocês e os seus filhos, sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia, Salvador! Amém, amados? Maná diário, direto aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós somos a Cristo é a Resposta, estamos aqui na rua São Vicente 653. Nós temos culto às 9, às 18, aos domingos. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe a tua vida, que desde já o Espírito Santo já esteja movendo em ti. Temos uma palavra hoje para o teu coração e eu quero realmente que você se revista de autoridade e propague as mensagens das boas novas do Evangelho.
Pode ser que você não esteja ativo ministerialmente falando, mas com as redes sociais sempre é muito fácil da gente estar compartilhando aquilo que faz sentido, aquilo que Deus toca no nosso coração. Podemos estar realmente abençoando vidas, transformando realidades, e Deus pode estar alcançando através da tua ação. Então seja ousado e propague as boas novas do Evangelho. Amém. Queridos, esse vídeo começou com uma parte de um movimento que nós vivemos no Brasil algum tempo atrás. Acho que todos conhecem ou tiveram partes nisso, ou viveram isso. Eu tive o privilégio de viver. Eu quero chamar a tua atenção para o nosso contentamento diante do mover de Deus. O Salmo 115, que foi citado, nos traz grande reflexão, mas o que eu quero falar com você mesmo é sobre nós honrarmos, nós glorificarmos aquilo que Deus fez, faz e fará. Porque nós estamos cercados por forças malignas que têm tentado abafar a voz do Evangelho e tentado nos fazer acreditar que Deus se esqueceu de nós, que realmente nós perdemos o tempo, que Deus tem os preferidos e que nós ficamos de fora, ou que a igreja está morrendo, ou que agora só a volta de Jesus para fazer sentido as coisas. E nós aguardamos a volta do nosso rei, amém? Mas nós aguardamos triunfantes, aguardamos felizes pelo que Deus tem feito. Eu quis trazer à memória esse breve momento, porque quem viveu, quem esteve nesse período, foi extremamente abençoado e edificado. Isso permeou gerações. Como a onda veio e tocou o Brasil. Só que, amados, Deus não parou, Deus não se cansa. Ele é o Todo-Poderoso. E nesse instante, nesse mesmo instante, Deus está fazendo coisas poderosas mundo afora. Deus está fazendo coisas poderosas na nossa nação. O avivamento que nós sempre aguardamos, ele está distante dos nossos olhos, distante da nossa percepção, porque os nossos olhos estão na direção errada. E eu quero te encorajar a realmente buscar e ver o que Deus está fazendo, o que Deus está gerando, o que Deus está movendo, e se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos estar alegres nele, alegres pelo que ele está gerando, alegres na presença dele. E muitas vezes uma percepção errada pode nos fazer fraquejar, nos fazer temer o futuro, nos fazer imaginar que a nossa nação está entregue, imaginar que agora já foi tudo por água abaixo, imaginar que agora só o juízo. Essas questões, isso fragiliza a nossa fé. E Deus quer que nós nos apercebamos que Ele é o nosso general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha, jamais perderá. Então o Cristo vivo continua fazendo prodígios e maravilhas. A igreja do Senhor é forte e vitoriosa, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de várias circunstâncias negativas. Deus está no controle das coisas. E é necessário que nós tenhamos essa compreensão e que nós também, amados, cumpramos um princípio que é fundamental para o nosso presente como igreja e para o nosso futuro como igreja, que é honrar os nossos precursores. Honrar os nossos precursores. É muito importante, amados, que nós tenhamos uma reverência com quem veio desbravando o caminho, com quem Deus enviou antes de nós. Nós somos resposta de oração e lágrimas e clamores de outras gerações. Nós somos frutos de gerações que vieram enfrentar um sistema que estava implantado para que o Evangelho ganhasse força e corpo. E não foi fácil. Hoje nós vemos pessoas em ascensão, pessoas cristãos em lugares de evidência, e nós torcemos o nariz. Nós falamos, virou artista,
virou popstar, agora tá riquinho. Então nós começamos a julgar, começamos quem veio trilhando antes de nós. Nós começamos a não honrar os nossos precursores. Nós começamos a rotulá-los de antigo, temos várias formas erradas de nos dirigirmos àqueles que abriram o caminho para que nós passássemos. E o Senhor nos chama para essa realidade. E eu quero despertar você a isso. Primeiro, para o entusiasmo que Deus está fazendo. É que nós adquirimos um bairrismo que impede, nós olhamos para nós e definimos o mover de Deus baseado na nossa realidade. E pode ser que a sua realidade hoje não viva o avivamento que você aguarda, mas Deus está fazendo isso. E vai chegar a nós, e vai passar por nós. E nós temos que orar para que transborde também em outros. E isso começa com a honra a quem veio antes. Isso começa com nós entendermos que muito conteúdo, muita revelação, muito do fundamento que hoje nós vemos das pessoas a quem nós admiramos, eles foram firmados muito antes, por pessoas que vieram antes, por cristãos, homens e mulheres de Deus que vieram antes. Então, honrar os marcos antigos é o que nos dá o sucesso, o que nos garante a aprovação diante de Deus para que Ele possa confiar a nós. Nós precisamos entender isso, queridos. Então, eu quero que você se alegre com o seu Deus, que você entenda que Deus tem feito maravilhas pelo Brasil. Deus tem gerado nas pequenas comunidades, na igrejinha lá da esquina, ou na catedral, ou no mega templo. Deus está se movendo, Deus está gerando, Deus está criando, Deus está vivo. E é necessário que a gente entenda, que a gente honre isso, que a gente entenda isso, que a gente se aperceba disso. Talvez você já hoje serve a Deus numa igreja mais madura, com um pouco mais de maturidade mesmo. E glória a Deus pela tua vida. Mas Deus está salvando crianças na fé, que precisam de um ambiente propício para elas. Então não julgue as igrejas jovens, porque Deus sabe o ambiente que precisa ser gerado. E você também, que está numa igreja jovem, que está conhecendo Jesus e que acha às vezes a liturgia de alguns lugares muito pesados, não julgue também, porque todas as estações são diferentes e nós temos a igreja do Senhor em diversas estações. Nós precisamos entender isso e nos alegrar. Você precisa se alegrar com o sucesso da outra igreja. Você precisa se alegrar com o sucesso da outra pessoa, você precisa se alegrar com o sucesso da outra empresa, você precisa se alegrar, você precisa entender que Deus não precisa tirar nada de alguém para dar para outro. Ele não precisa, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Toda a provisão está. Seu avivamento não depende de fechar outra igreja, o seu progresso não depende de fechar outra fábrica, o seu casamento não depende de destruir um casamento para construir outro. Você não precisa destruir uma família para construir outra. Deus não precisa fazer isso. Deus não vai gerar algo bom destruindo outra coisa. Ele é Deus, Ele tem toda a provisão. Ele pode todas as coisas. E Ele quer derramar na sua vida, na minha vida, quando nós nos alegrarmos com os nossos irmãos, quando nós entendemos que todos fazemos parte da família de Deus. E que se a igreja A ou B ou C está próspera, Deus abençoe. Você está vendo salvação em massa na África, na China, Deus abençoe. Se de repente Deus está prosperando fábricas, indústrias em determinado lugar, glória a Deus. Se o comércio próximo da tua casa está prosperando, glória a Deus. Se o seu vizinho está reformando, está comprando, glória a Deus. Se a tua família ela está aumentando, se de repente coisas boas estão acontecendo perto de você, glória a Deus. É honrar, é alegrar com os que se alegram, é um fundamento poderoso para que Deus venha derramar na tua vida. Que você entenda isso, que Deus é um Deus poderoso, é um Deus mais que abundante, é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Que a gente possa agora orar já agradecendo pelo que Deus fez, faz e fará. Oremos? Paizinho, obrigado, Senhor, pela tua mão generosa. Obrigado porque o Senhor já
varreu esse país com avivamento, o Senhor continua a fazer, Pai. Obrigado, Senhor, porque tem pessoas hoje que estão apaixonadas por Cristo. Obrigado, Senhor, porque são pessoas que estão nascendo hoje. Obrigado, Senhor, por ter mantido pessoas, Senhor, por décadas na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque existe lugar para a criança na fé, para o adulto na fé, para o maduro na fé, para o ancião. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor abriga a todos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de segundas chances. O Senhor é um Deus que transborda na nossa vida. Que a Tua glória seja manifesta, Paizinho. Abençoamos esse dia no Teu nome, Pai, que nós possamos nos alegrar. Lembrar daqueles, Pai, que vieram antes e abençoar, Pai. Muito obrigado porque eles vieram antes, Senhor. Talvez nós não estivéssemos aqui, Senhor. Não fosse a ação daqueles que vieram antes, dos mais simples, mas daqueles que derramaram a vida deles para que nós estivéssemos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Que a Tua glória se manifeste para que nós possamos viver o melhor dessa terra, louvando e tendo olhos bons, Senhor. Dá olhos bons para nós, Pai. Nós precisamos enxergar, Pai. Nós precisamos entender que Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor não muda, o Senhor não perde batalha. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso. Que a Tua santa mão esteja sobre nós. Que o Teu poder venha se manifestar. Que nós possamos viver, Senhor, uma vida que alegre o Teu coração. Que nós possamos fazer a oração certa. Nós possamos fazer, Senhor, o pedido certo. Nós possamos liberar a palavra certa. Nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós não sejamos movidos pelas nossas emoções, nem pelas aparências, mas nós possamos viver uma vida que Te alegre, uma vida que faça sentido. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse dia no Teu nome. Que Seu nome seja glorificado nos quatro cantos desse país. Que a Tua presença, que o Teu poder, que a Tua glória venha sobre nós. Adoramos o Teu nome, Tu és o nosso único Deus. Tu és santo em todo o tempo. Glórias ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus querido. Obrigado, Senhor, que essa pessoa que está ouvindo seja impactada, seja avivada, que ela seja tomada por uma força que só pode vir do céu. Que o Senhor enche ela com saúde, com graça, que haja paz, que haja unidade familiar. Nós possamos, Pai, viver, ter famílias, Pai, na qual nós possamos entender, Pai, a infância, que os mais velhos entendam a juventude, que a juventude entenda os de mais idade, Senhor, que nós possamos viver gerações em paz. Pacifica, Pai, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, só o Senhor tem capacidade de prover a unidade familiar. Em nome de Jesus Cristo, vem sobre nós, ensina-nos, Pai, guarda-nos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe seu dia. Que não se esqueça que amanhã, ao meio-dia, tem mais uma mensagem do Maná Diário. Guarde essa palavra no teu coração. Se fez sentido para você, compartilhe, medite, reflita, se alegre no Senhor e tenha grandes planos, porque você serve um Deus grande. Que Deus te abençoe.